Bom dia, paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Karine e Fábio, devocional de Salmos, também tivemos já de Provérbios e agora a gente está fazendo aí um livro de Salmos, 150, e hoje, 54, 54 foi ontem, 55, desculpa. Quer repetir o salmo? Eu, hein? É o sono. Paz do Senhor, gente, tudo bem? Muito bom dia a todos vocês. 6 e 7 da manhã. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade. 1º de julho. Entramos mais um mês agora aí. Repito, continuamos agora aqui essa jornada de salmos. Já passamos aí um terço já. Glória Estamos a Deus. agora iniciando o segundo terço aí. São 150 salmos. Sei que não conhece o nosso trabalho ainda, dá um pulinho no canal aí, tá bom? Dá um like, segue a gente, compartilha, coloca o link aí, ou talvez do canal, ou desse qualquer salmo que você goste no teu WhatsApp aí. Vamos pra frente, Deus é bom. Escreva seu nome aqui no comentário pra gente falar seu nome aqui, saber que você tá participando com a gente, tá bom? Em nome de Jesus aí, nos ajuda aí. Isso aí. Ora. Oremos então ao nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez e louvamos o teu santo, poderoso, bendito e forte nome, porque o Senhor nos deu saúde, nos deu ar para respirar, para que pudéssemos estar aqui mais uma vez nessa manhã, expondo a tua poderosa, bendita e gloriosa palavra. Então, aqueles que já se encontram conosco, aqueles que vão assistir depois, assistir outra hora, assistir outro dia, e que todos venham ser de alguma maneira edificados pela tua palavra, Pai, que vai ser, repito, exposta aqui para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero dar um alô aqui, pastor Fábio e pastora Denise, estão ligadinhos com a gente aí, estão acompanhando aí os salmos, já estou no Salmo 54, glória a Deus. Foi qual a palavra que ele falou? Reviravolta. Reviravolta. Então, tá aí. Se você quer entender o que é reviravolta, vai lá, volta aí alguns salmos aí, nós falamos um pouquinho sobre isso. Lembra qual foi? Vamos lá, vai falando aí que eu vou já aqui. Então, gente, vamos lá. Salmo de número 55. Você vai pegar papel, você vai pegar caneta, você vai pegar a sua Bíblia e você vai fazer a leitura na sua casa. Porque hoje, como é um salmo grande, não tem como a gente fazer a leitura aqui. Tem 23 versos. Então, você vai fazer, tira um tempo. Não sei se você tá na rua, não sei se você já tá indo pro trabalho, não sei como é que tá a tua correria aí. Mas é muito importante, tira um tempo com a palavra de Deus. Gente, pequenininho. Você lê em menos de 5 minutos. Mas leia, se delicie. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, como falou no meu, né? Eu lendo esse salmo aqui, eu lembrei de várias situações que aconteceu na minha vida. Então, é importante. E aí a gente vai ver que a palavra de Deus, ela tem resposta, né? Ela fala sobre isso. Então, vamos lá, gente. Eu começo? Você começa? Pode começar. Então, vamos lá. Salmo 55. A epígrafe da minha Bíblia, eu estou estudando aqui, estou com a Bíblia aqui de estudo, aplicação pessoal, tá? Diz assim: o profundo desânimo em relação à deslealdade de um amigo íntimo. É um salmo de Davi, onde Davi teve um desânimo referente a uma traição de uma pessoa que ele amava, né? Então, quem nunca foi traído? E o pior, a gente sente muito quando essa pessoa é próxima, quando é íntima, quando é alguém que a gente ama, quando é alguém que a gente tem ali né, confidente, que se fala, né? Confidente, enfim. Esse é um salmo de Davi, como eu disse, sobre a traição de um amigo íntimo que se voltou contra ele. É claro que não tem como a gente afirmar, né? Isso são estudiosos que falam sobre isso. Acreditam que seja ali pela conspiração que teve de Absalão e a traição de Aitofel. Não sei se o Fábio vai querer falar um pouquinho sobre essa parte. Mas no verso 1, e eu já passo a minha oportunidade para ele depois do verso 1, diz assim, ó: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Olha o que está dizendo: atende, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Como eu já disse, Davi está sendo vítima de conspiração. O cenário aqui, cidade de Jerusalém, quando você lê o salmo inteiro, você vai ver que a cidade de Jerusalém está sendo tomada ali pelos rebeldes, o trono está ameaçado, a vida de Davi está em perigo,
E nesse momento onde está tudo desmoronando, vamos dizer assim, o que ele faz? Ele busca a Deus em oração. Então, essa, gente, oração continua sendo o primeiro recurso de alguém que carece do Senhor, independente, a oração é o nosso primeiro recurso, tá? E aí, eu fico imaginando, e quantas vezes acontece isso com a gente, né? A Bíblia fala aqui que ele está orando, e aí no verso primeiro, não te escondas de mim a minha súplica. Quantas vezes, às vezes, a gente vai orar e parece que a gente está ouvindo a nossa oração e parece que Deus não está respondendo, parece que Deus não está ali. Você se identifica com isso? Já aconteceu comigo. Eu estou orando e parece que a oração bate no teto e volta. Parece que ele escuta o eco da sua própria oração em seus ouvidos e não vê nenhuma resposta divina. Ele roga então para Deus para não se esconder da sua súplica. O que eu aprendo aqui? Já passo uma oportunidade para ele. Todas as vezes que você orar e você não sentir a presença de Deus, todas as vezes que você orar e parece que a sua oração não está saindo do seu quarto, do seu teto, o que eu faço, irmã Karine? O que eu faço, irmão Fábio? Continuo orando. Ore novamente. Davi, ele orou com mais vontade, com mais veemência, ele rogou. O verso 2 até fala sobre isso, ó. Atende-me, ouve o meu lamento, rujo. Ele estava rogando, ele estava tão desesperado que ele continuou, ele insistiu, ele não saiu. O problema é que tem vezes que tem gente que quer que para, né? Não tô sentindo nada, não tô sentindo a presença de Deus, acho que Deus não tá me ouvindo. Aí tu não ora mais. E Deus tá falando, é para continuar orando. Por quê, irmã Karine? Por quê, irmão Fábio? Porque Deus, ele não deixa de ouvir. Você pode até não ouvir a resposta dele, mas Deus, na sua onipotência, na sua onipresença, porque Deus está em todos os lugares, ele não deixa de ouvir o seu clamor. Então, continue, que uma hora ele vai te responder. Vamos lá, gente. Como foi dito por ela aqui, existe uma possibilidade muito grande de ter sido esse salmo ocasionado pela traição de Absalão ou de Aitofel, né? E essa história está em 2 Samuel, capítulo 15 até o capítulo 18. Recomendo que vocês façam uma leitura completa, com calma, para poder entender qual o contexto que está acontecendo nesse salmo aqui, tá bom? Por que essa afirmativa é muito forte em meio aos historiadores, em meio eruditos, até a própria tradução judaica, né, fala. Por quê? Porque se você observar os versos 12 ao 14, a impressão que se dá é que de fato está acontecendo isso. Por exemplo, não vou falar sobre isso aqui agora não, tá? Não vou citar agora não, depois a gente vai citar sobre isso aí. Agora, vamos lá. O verso 3, olha só que interessante na versão NVT, diz assim: meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Aqui tem 3 expedientes que eles fazem, que estão vinculados. Gritam, ameaçam e perseguem. Então eles verbalizam alguma coisa com uma voz mais forte, eles ameaçam, que é colocar medo em Davi, e perseguem Davi, ou seja, fazem Davi se locomover de onde ele estava, a ideia que se tem é essa, fugindo daquilo que Davi já tinha como algo no seu coração de fazer, que era reinar em Israel. Então ele teve que fugir. Se você parar para observar a história, Davi teve que ir embora de Jerusalém por conta dessa situação toda, tá bom? E aí, gente, o que observamos aqui é que os inimigos de Davi não poupam esforços na intenção de prejudicá-lo. E existem pessoas que, lamentavelmente, elas empreendem tempo, força, energia, mente não é de mentira não, mente, cabeça, tá? Pensamento. Maquinário. Maquinam simplesmente na intenção de perseguir e prejudicar alguém. Infelizmente, estamos rodeados aí, não estou aqui generalizando não, por favor, tá? Mas estamos perto aí de Absalões e de Aitoféis, se é que posso falar dessa maneira, tá? Misericórdia. Isso é muito sério. Amém? Amém, pode ir. Qual é o próximo que você botou aí? O meu eu botei um 9. Eu vou o 6 e o 7, tá bom? Então vamos lá. Vai você. 6 e Segue 7 pra diz seguir assim: na ordem, né? quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. O homem está cansado disso aí. Verso 7, perdão. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto.
Olha só, gente, que importante dizer isso aqui. Eu faço uma pergunta para você que nos assiste aqui nessa manhã, ou nessa tarde, não sei qual horário que você vai assistir isso aqui, ou à noite, talvez, ou madrugada. Quem de nós aqui nunca pensou em sumir? Oh, verdade. Hipocrisia nossa é dizer, ah, não, uma vez uma pessoa falou, eu nunca tive essa mentalidade. Então, se prepare que um dia você pode ter. Quem de nós aqui nunca pensou em ir para longe? Quem de nós aqui nunca pensou em se mudar, começar do zero em outra localidade? O que está acontecendo aqui, Fábio, é uma devastação emocional Meu Deus. com Davi. O filho dele está perseguindo ele e o sogro dele também persegue ele, porque Aitofel se tornou sogro dele porque, apesar de Davi ter cometido o pecado com Batseba anteriormente, depois de perder o filho, de ter os desdobramentos completos, totais, posteriores, Davi ele regulariza a situação com Batseba e segue a vida com ela. Tanto que eles têm Salomão, né? Salomão. E aí, eu aprendi uma coisa aqui, devastação emocional, pressão emocional, se não forem administrados, induzem a pessoa a fugas. Meu Deus. Ok? Verdade. E aí eu queria que você guardasse uma frase que é muito importante para o seu coração aqui. Colocar a situação nas mãos de Deus é muito mais fortalecedor do que fugir das afrontas. Aleluia. Vou repetir, tá bom? Eu queria que você escrevesse essa frase aí, eu colocasse no seu status, você lá no Instagram colocasse no status, marcasse a gente. Colocar a situação nas mãos de Deus é muito mais fortalecedor do que fugir das afrontas. Glória a Deus. Pode ir. Já foi aí o 7? Positivo, Agora... 6 e 7, já foi. Tá, então eu vou pro 9. Vamos lá, que a hora tá indo embora. Vamos lá. O 9 diz assim na minha versão, gente. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. O que está acontecendo aqui? Davi está pedindo a destruição de seus inimigos. Ele está orando, rogando a Deus para confundir a linguagem, como aconteceu lá em Babel. Teve aquela confusão ali na fala das pessoas. Ou seja, desmantelando ali o conselho, o planejamento, tudo que estava acontecendo ali. Uma vez que a cidade estava tomada de perversidade e malícia. Então, Deus ele atendeu isso quando a gente vai justamente para esse contexto que a gente está falando aqui de Davi, de Absalão, acontece isso. Quando, Deus atendeu a oração de Davi, pois usou Uzai para influenciar Absalão a rejeitar o conselho de Aitofel. Então, olha só, Deus usou uma pessoa para influenciar Absalão e rejeitou o conselho de Aitofel. E, por fim, levou à derrota ali do exército. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 15, e também capítulo 17, versículo 31. Então, leia essa história, você vai entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui. Então, o que a gente pode, quando a gente for orar e a gente estiver passando por um cenário como esse, como Davi estava, Deus pode confundir aí os conselhos, Deus pode entrar nessas reuniões que a gente não foi chamado para participar, e ele pode confundir ali e trazer vitória para quem é justo, para quem é íntegro, para a glória de Deus. Então, Deus ele tem seus meios de confundir e trazer vitória através desse cenário. Vai, amor. Qual o próximo você vai ler aí? 12 e 15. Então pode ir, que eu vou no 17. Vamos lá. 12 e 15 fala sobre o amigo falso, que é exatamente... 12 ao 15. Do 12 ao 15. Dos versos 12 ao 15 fala exatamente do amigo falso, né? E aí, se você ler ali... Leia na sua versão, amor, por favor. Verso 12. Isso. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Perceba, gente, era um amigo. Na minha versão fala que era amigo íntimo, e eles iam juntos para a igreja, para a casa do Senhor. Então, o que eu aprendo aqui? Para o templo na época, né? O fogo amigo é pior do que a fornalha do inimigo declarado.
Anota essa frase aí. O fogo amigo é pior do que a fornalha do inimigo declarado. Então, Aitofel, conselheiro de Davi. Quem foi Aitofel? Conselheiro de Davi. E ele traiu Davi. Ele virou conselheiro de Absalão, que queria o trono de Davi. Então, ali a rebelião aconteceu, tudo para poder matar Davi, para poder pegar o trono. Então, 2 Samuel capítulo 15, versículo 31 fala sobre isso. Então, o que eu aprendo aqui? Que o pior inimigo é o amigo falso. O pior inimigo é aquele amigo que é falso. Davi, gente, ele era guerreiro, ele é experiente, ele já havia lutado muitas batalhas, muitas guerras, ele já tinha vencido inimigos perigosos, grandiosos, gigantes. Contudo, a tristeza de Davi aqui nesses versículos aqui é porque os seus inimigos agora eles estão disfarçados. Gente, isso é forte demais. Os inimigos estão disfarçados. Então, não se trata de inimigos declarados, de inimigo que você sabe que é e você tem que se defender dele. Não. O pior inimigo é aquele que vem disfarçado. É aquele que é fingido. Infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas assim, andando ao nosso lado. Tem aparência de piedade, parece ovelha, mas na verdade é lobo vestido em pele de ovelha. São aqueles amigos que são falsos. Então, esse mal que está vindo aqui a Davi, ele considerava, olha só, Davi considerava como igual esse amigo. Ele chamava de alguém como meu companheiro, meu amigo íntimo. Então, o que eu aprendo aqui, gente? Que a dor da traição de um amigo de confiança machuca muito mais do que uma traição de uma pessoa que você não imagina. Então, nem tudo que parece é. A gente precisa estar atento às pessoas que estão ao nosso lado. Aitofel era conselheiro, era amigo íntimo, ia junto para a casa do Senhor. E a palavra para alguém aqui é que as máscaras vão começar a cair. Essa frase é do meu marido. Como é que você fala? Carnaval já passou, mas as máscaras vão continuar caindo. Carnaval já passou, mas as máscaras vão continuar caindo. Vai cair, você vai descobrir quem é quem, se realmente está com você. Eu acredito que a maior dor de Davi não é só porque era um amigo, mas a maior dor, eu creio que foi a decepção espiritual. Porque Davi fala que esse amigo que foi traidor era alguém que se alegrava com ele indo ao templo, indo à casa de Deus. Isso é sério demais, gente. Vai, amor. Vamos lá, gente. Verso 17, o meu aqui, tá bom? Diz assim o texto: pela manhã, meio-dia e à noite, clamo angustiado, e ele ouve minha voz. Então, Deus agora começou a ouvir Davi, né? E esse verso traz pra gente uma frase: regularidade de oração. Meu Deus. Davi ora pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamando angustiado, e Deus agora ouve a voz dele, tá bom? Eu queria que você guardasse uma frase aí, escrevesse, colocasse no seu celular, talvez na sua geladeira. Eu preciso ser regular no meu tempo com Deus, tá? Eu preciso ser regular no meu tempo com Deus. Chega de instabilidade espiritual. Eu preciso ser regular no meu tempo com Deus. Vai. Na verdade, vou pegar um ganchinho do Fábio aí, nos versos 16 ao 19. Essa é a solução para todas as nossas guerras. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Talvez seja um amigo falso, talvez seja qualquer outro tipo de guerra, de batalha, perseguição, uma porta fechada, enfim, eu não sei qual é. Mas Deus, ele escuta as orações. Então, do versículo 15, dos versos 16 ao 19, é isso que está acontecendo, esse é o cenário. Os inimigos, eles estão apelando para a violência, os inimigos, eles estão apelando para a traição, mas Davi, ele apela para o Senhor. Davi, ele apela em oração. Então, a oração continua sendo a nossa arma, que Deus escuta e Deus faz. Então, Davi não vai usar as mesmas armas carnais que os inimigos usam. Davi, ele vai invocar a Deus na certeza que o Senhor o salvará. Então, fique com isso. Fábio já falou uma frase aqui, mas eu queria que você anotasse outra. Guarde essa, que eu vou falar agora, e pratique. Se quiser, anote aqui também. Tempos de grandes necessidades requerem tempo de práticas devocionais. Tempos de grandes necessidades requerem tempos de práticas devocionais. Quais são elas? Oração, jejum e leitura da palavra principalmente, tá? O que você precisa fazer a partir de agora? Começar, permanecer e terminar o seu dia com Deus. Todas as vezes que a gente começa, permanece e termina o nosso dia com Deus, gente, isso é sabedoria.
Davi, ele tinha o momento de oração de manhã, de tarde e de noite. Como é que está o teu momento com Deus? Que você venha, através desse devocional, começar, praticar e de manhã, de tarde, de noite ter o seu devocional com Deus. Isso é sabedoria. Então, tempos de grande necessidade requerem tempos de práticas devocionais. Vai, meu anjo. Vamos lá, eu encerro no meu verso 23 aqui, tá? O verso 23 eu encerro. Então, peraí. Então, deixa eu falar do 21 e você encerra. Pronto, porque eu não falei, não botei 23, não. 21, porque já são 20 minutos de devocional e a gente vai encerrar agora, em nome de Jesus. Gente, verso 21 fala exatamente da boca enganosa. Esse amigo aqui, amigo falso, bajulador, ele quebra a aliança, ele apunhala o amigo pelas costas. O que está acontecendo nesse verso aqui? Eu vou ler para você entender. Olha isso, gente. Eu fiquei encucada com esse verso aqui. A sua boca é mais macia que a manteiga, mas o seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Como é que tá na sua, amor? Qual é o verso? Verso 21. A sua boca era mais... Peraí, a NVT... A NVT, eu tô aqui em outra versão, parei para ver um negócio aqui, a NVT diz assim, ó, 21. Sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Tá igual a minha, então. A NVT diz assim, né? Então, gente, o que é isso aqui? Aquele amigo que fala uma coisa boa para você, mas tá te apunhalando pelas costas. Ao mesmo tempo que dirigem palavras macias como a manteiga, é isso que o salmista tá querendo dizer, a sua boca também é uma arapuca, ou seja, uma armadilha, tá? E é uma armadilha para morte. É aquele tipo de pessoa que na sua frente fala uma coisa. Ai, você é lindo, você é maravilhosa, te abraça, dá beijo. Ai, como eu gosto de você. E quando você sai da presença dela, fala outra coisa. Fala mal, intenta contra você. Ou seja, na frente te bajula e por trás te devora. E é sobre isso. Eu queria só falar que a frase de Spurgeon, eu já passo para ele, já encerro de vez a minha oportunidade. Spurgeon falou assim, ó, o amigo fingido é como um crocodilo que sorri, envenena e quando chora, devora. Olha o que o Spurgeon falou. Uma outra frase que ele falou foi assim, ó, o rosto de um amigo fingido é amigável e as palavras são agradáveis, mas a intenção é perigosa e as ações prejudiciais. Gente, isso é forte demais. Isso. A gente precisa aprender a conhecer quem anda do nosso lado, gente. Vamos encerrar por cada hora. O verso 23 diz assim, o verso 23 é um verso imprecatório, onde ele pede vingança a Deus pelos seus inimigos. E ele falou o seguinte aqui, ó, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. A Almeida Revista Corrigida, né? Vou ver aqui na Almeida Revista Atualizada, diz assim, ó, tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. É um verso imprecatório, onde ele, repito, pede a Deus justiça. Agora, a frase, a expressão cova profunda, o comentarista MacArthur falou que essa expressão aponta para a morte incomum. Tá? Por que eu estou dizendo morte incomum? Absalão, ele morreu porque ele ficou preso pelos cabelos em um carvalho no bosque de Efraim. Aí depois veio Joabe, transpassou com 3 dardos o seu coração e alguns jovens vieram e mataram ele. Algumas pessoas dizem que terminaram de matar. E Aitofel tirou a própria vida, se enforcou, porque ficou desolado por Absalão não seguir o seu conselho e seguir o conselho de Hussai. Então, gente, eu aprendi uma coisa aqui, a gente encerra agora aqui nesse momento. Quem prejudica os outros já está prejudicado e não sabe. Tá? Meu Deus! Eu não estou aqui para poder pedir justiça para Deus mediante ninguém, porque nós somos cristãos, mas a verdade é, quem prejudica os outros já está prejudicado e não sabe. Amém, gente? Vamos orar para poder encerrar? Dica de hoje aqui, ó, meu livreto, Unidade da Igreja, fala sobre como você deve ter relacionamentos na igreja, um livreto muito bom, tá bom? Acho que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui, né? Exatamente. Vamos orar para encerrar por cada hora? Vai. Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez e louvamos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Abençoa teu povo nesta terça-feira, dá vitória ao teu povo, meu Deus. Aquieta os corações, entra, Pai, com provisão, com providência, com mão forte, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje tem dobradinha? Vamos ver. Fiquem atentos ao canal, porque já vai aparecer aí
o sininho tocando que vai acontecer Se ao você vivo. se inscrever, vai aparecer ao Isso. vivo a gente aí para você de Tá novo, bom? tá bom? Panorama bíblico hoje com o profeta Jeremias. Beijo. Deus abençoe. Tchau, gente. Paz. Paz de Cristo.